Aprenda com Geraldo Rufino, de catador de lixo a catador de sonhos. Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um conteúdo de hoje no quadro que se chama Aprenda com Outro que é bem melhor. E no quadro de hoje a gente vai ver a história muito interessante de um empreendedor de sucesso que venceu na vida. Esse empreendedor, ele tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Ele nasceu lascado, não tinha dinheiro nenhum, tá? Família muito assim, sem condições financeiras nenhuma, num contexto social de muita dificuldade. 6 irmãos, família grande, etc. Essa vida toda difícil, né? Mas o que ele fez? Ele não se deixou se abater, não ficou se vendo como vítima da sociedade nem nada. Ao invés disso, o que ele fez? Ele foi em busca de realizar seus próprios sonhos. Hoje, ele é conhecido como o catador de sonhos. Exatamente isso. Geraldo Rufino, de catador de lixo a catador de sonhos. E hoje a gente vai aprender aqui 5 lições muito importantes através da vida, da história desse grande homem. Acompanhe comigo o conteúdo até o final. Pois é, e para começar o conteúdo, eu vou colocar aqui um print de onde eu tirei a reportagem, foi do canal do YouTube dele, do Geraldo Rufino. O link está na descrição do vídeo, daqui do meu vídeo. Esse vídeo aí, ele foi feito pela agência IMA, tá? Esse vídeo que foi produzido, e lá conta o resumo, que o próprio Geraldo Rufino, ele conta um resumo da sua própria história, né? Que é essa história de dificuldade, etc. Depois você acompanhe lá os detalhes, porque a história dele eu já vou incrementando aqui dentro das nossas lições, para não ficar muito longo o vídeo, tá? E aí eu já vou começar com a primeira lição que a gente pode aprender com o Geraldo Rufino para vencer na vida. Qual é a primeira lição? Lá se vai. Encontre oportunidades independente do lugar. Inclusive, o seu Geraldo Rufino, ele diz o seguinte, eu vou colocar uma citação da própria fala dele que diz o seguinte, acompanhe aqui comigo, por favor. O lixo, para mim, sempre foi um gerador de oportunidade. Ou seja, eis aí a primeira grande lição que a gente vai aprender com este grande homem. Encontre oportunidade onde as pessoas veem lixo. Ou seja, onde as pessoas veem problema, você vai ver oportunidade. Porque o seu Geraldo Rufino, ele nasceu num local bem assim, com condições financeiras assim, bem baixas mesmo, bem baixas. Então, qual foi o primeiro serviço que ele começou a trabalhar na vida dele? Catador de lixo. Lá tinha um terreno baldio e ele catava lixo que era para ajudar na renda com a família dele em casa. Então, ele viu aquele lixo onde as pessoas abominavam, ele viu a sua primeira grande oportunidade para ganhar dinheiro. Ele viu oportunidade. Então, na vida da gente é assim. Muitas das vezes, onde as outras pessoas estão vendo um problema, comece a buscar ali, a refletir se ali naquele problema não é uma oportunidade para você empreender, para você ganhar um dinheiro extra na sua vida. Comece a observar isso ao seu redor, para ver se você não vai até descobrir novas fontes de renda, novas maneiras de ganhar um dinheiro extra, ou quem sabe abrir uma empresa, abrir um empreendimento para você na sua vida. Então, esta é a primeira lição. Segunda lição que a gente aprende com o seu Geraldo Rufino é o seguinte: tenha perseverança. Quando quebrar, recomece, jamais desista. O seu Geraldo Rufino, só pelo que eu contei lá, ele quebrou umas 6 vezes, só pelo que eu contei. Fora as vezes que a gente não sabe, né? Que às vezes tem detalhes da vida da pessoa que a gente realmente não sabe. Mas só pelo que eu contei na reportagem foram umas 6 vezes.
Eu vou citar aqui algumas vezes que eu me lembro, mas depois você pode acessar o link que está na descrição do meu vídeo aqui e conferir lá. A primeira vez foi o seguinte, é que quando ele catava lixo, que foi o primeiro trabalho dele, quando ele era criança ainda, ele pegava o dinheiro que ele ia ganhando durante todo o dia, ele ia ganhando aquele pouquinho de dinheiro. Aí o que ele fazia lá? Ele pegava e colocava dentro de uma latinha, e ele pegava essa latinha e escondia numa moita, que é um mato, assim, um matinho que tinha. E aí tudo bem, que tinha um terreno lá baldio, aí tinha essas moitas, ele escondia e enterrava o dinheiro lá. É como se fosse um tesouro. E aí ele ia para a escola e etc. Só que quando foi um dia, o que aconteceu? A prefeitura passou a máquina nesse terreno e levou toda a latinha com o dinheiro dele. Então ele já quebrou a primeira vez. Já seria motivo para ele se desmotivar, né? Se ele fosse qualquer um. A segunda vez que ele quebrou é que quando ele foi ajudar o pai dele. Depois ele continuou trabalhando e tudo, começou a ganhar outro dinheirinho e tal, e seguiu a vida. E aí o pai dele teve um problema de dificuldade financeira e ele foi lá, ele e os irmãos, e ajudaram o pai dele, e aí ele quebrou novamente. A outra vez que ele quebrou, que ele fala na reportagem, é o seguinte, é que ele tinha umas vans, caminhão, um negócio lá, e aí houve um acidente com esses veículos e ele não tinha como pagar a fatura, porque os veículos não tinham como rodar mais, e ele foi lá e quebrou novamente, tá? A outra vez que ele quebrou foi já na empresa dele, na JR Diesel. Ele fez uma parceria com alguns estrangeiros, esses estrangeiros foram embora, e aí acabou que o prejuízo ficou todo para ele e foi muito dinheiro. Pelo que ele fala, na época foram 16 milhões de dólares só de prejuízo, mas mesmo assim ele perseverou, ele continuou e segue firme e forte. Então, essa é uma lição muito importante para a nossa vida. Todos os objetivos que a gente pretende fazer na nossa vida, a gente tem que ter consciência que a gente precisa ter perseverança. Se na primeira dificuldade a gente já desiste, pode ter certeza, desse jeito você nunca vai para frente. Você precisa seguir, você precisa continuar mesmo perante os problemas aparecerem para você. Terceira lição que a gente precisa aprender com o seu Geraldo Rufino é o seguinte: tente maneiras variadas de fazer determinadas coisas. Por exemplo, ganhar dinheiro, de tocar sua empresa, de realizar algum projeto. Você não pode seguir só um caminho reto, fixo. Você precisa ter maneiras variadas. Assim foi a vida também desse grande empreendedor que a gente está agora aprendendo com a vida dele. Por exemplo, ele começou a vida catando lixo, depois ele foi ser office boy, depois ele foi também, ele teve um negócio lá com negócio de campo de futebol, que eles alugavam camisa, etc. Depois eles trabalharam com as Kombi, depois com os caminhões, e aí depois com a empresa, e já por último ele já faz palestra, eventos, escreve livros, ou seja, o cara ele é variado. Então a gente precisa ter muitas maneiras de fazer a mesma coisa. A gente não pode ser cabeça dura e linha reta. A gente precisa usar a nossa criatividade para realizar nossos sonhos. Não precisa ser só de uma maneira, tá? E esse aprendizado eu vi muito forte através da vida do seu Geraldo Rufino. Quarta lição que eu achei muito importante trazer aqui para o nosso conteúdo de hoje, através da vida do seu Geraldo Rufino, que a gente pode aprender, é o seguinte: proteja a tua credibilidade. Eu percebi nisso, se você for assistir lá o vídeo, que o link está aqui, né, na descrição, você vai perceber que vai ter um momento lá que ele vai quebrar, no momento do acidente dos caminhões, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai desmontar o caminhão, pelo que eu entendi, ele desmontou os caminhões para vender as peças que davam para aproveitar, que era justamente para pagar os boletos, as faturas dos credores. Por quê? Porque ele não queria perder a credibilidade diante dos credores. Ou seja, a gente pode tirar isso para a nossa vida. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer ser uma pessoa vencedora? Honre os seus compromissos.
Tenha cuidado com o teu nome, com a tua credibilidade. Tem pessoas, gente, que sai fazendo dívida torta à direita, nem consegue pagar, não pode pagar e fica fazendo um monte de dívida, depois está todo enrolado, devendo pessoas. Cobrador na porta de casa, é banco, é empresa ligando, mandando e-mail, cobrando, entendeu? Então a pessoa não tem credibilidade nenhuma no mercado. Então é muito importante você que quer se desenvolver, você que quer vencer, é muito importante que você tenha muito cuidado com o teu nome, que você honre os teus credores, que você tenha esse zelo com a tua credibilidade, e isso o seu Geraldo Rufino, ele deixa claro lá na entrevista que ele dá. Quinto aprendizado que a gente pode perceber com o seu Geraldo Rufino é o seguinte: mantenha o bom humor. Lá durante a reportagem é muito perceptível que ele ri, que ele é um cara alegre, que ele é um cara feliz. E outra coisa, ele não é um cara mal-humorado que humilha. E outra coisa, porque ele ficou rico, que ele ficou, agora ele ganha milhões, ele não fala com os amigos, não. Inclusive, lá na reportagem tem uns amigos lá que ele tem há muitos anos, 30, 40 anos de conhecimento, de amizade com essas pessoas. E essas pessoas até hoje gostam dele, porque ele é um cara correto, ele é um cara direito. Ele honra e ele trata bem e é uma pessoa alegre e de bom humor. Não fica com pedância, com arrogância, humilhando o próximo só porque está bem sucedido. Entende? Então esse aprendizado, essa humildade eu percebi através da história do seu Geraldo Rufino, e eu achei muito importante trazer aqui para nós. E para encerrar o conteúdo de hoje, eu gostaria de ler aqui, colocar aqui a citação, uma fala do seu Geraldo, que ele diz o seguinte: se surgir uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau. Ou seja, ele é uma pessoa que ele desenvolveu a habilidade de transformar as dificuldades, os desafios em oportunidade. E é esse o aprendizado que eu quero trazer aqui para nós no vídeo de hoje, que a gente transforme todos os desafios, todas as dificuldades da nossa vida em oportunidade, para que a gente possa crescer, para que a gente possa vencer e se tornar uma pessoa cada dia mais desenvolvida, mais evoluída, melhorada, uma versão muito melhor do que era antes. E esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada por ter ficado até o final. Se inscreva e até mais. Até o próximo conteúdo. Tchau.